a domingos no canal 8 da Claro. Além disso, temos uma parceria com o Comando Notícia, que gera notícias e capta notícias e informações da cidade inteira 24 horas por dia. Nós estamos em parceria com o Comando e também recepcionamos, divulgamos aqui as notícias captadas pelo Comando Notícia. Nesta oportunidade, a bancada do Papo Sol recebe um atleta. Ele é um ex-atleta, mas que sempre é atleta e que tem boas formações na área de trabalhar para que, como eu disse no início, buscar a felicidade para que a gente tenha uma vida saudável. Esse nosso convidado desta oportunidade é o Gerson Carvalho dos Santos. O Gerson, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Olá. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô Gerson, você é um cara que foi atleta, nós vamos saber da sua vida, mas você é natural de onde? Bom, eu sou nascido em Valinhos. Nascido em Valinhos. Aqui perto, interior de São Paulo. Acho que dá uns 20 minutos daqui. Sim. De Indaiatuba. Sou nascido e criado em Valinhos até os 13 anos de idade. 13 anos de idade. Até os 13 anos. Sim, então você aprendeu a ler e escrever lá em Valinhos, foi nas escolas lá em Valinhos e tudo mais. Depois dos 13, 14 anos de idade, você foi para onde? Bom, na verdade, contando um pouquinho da minha história, eu comecei a fazer o atletismo com 11 anos de idade. Lá em Valinhos? Em Valinhos mesmo. Valinhos alguma coisa da prefeitura, alguma coisa do quê? A prefeitura de Valinhos ela tem um projeto social que é muito legal. Ela tem a iniciação dos esportes muito bem equipadas em Valinhos, né? E eu fui descoberto porque eu estava matando aula, na verdade. Você estava mancada nas aulas para ir correr, para praticar atletismo? Para poder brincar. E o que você gostava? Eu gostava de andar de bicicleta e jogar bola. Andar de bicicleta e jogar bola, porque todo cara bacana como você, e moleque, sonha em ser jogador de futebol ou ser cantor. Sim. Cantor você não deu certo? Cantor eu canto também. Canta também? Eu canto e toco também. Multiatleta. Você canta também, mas aí você matava a aula, gostava de andar de bicicleta e gostava de jogar futebol. Isso. Só que nesse dia a gente estava jogando tênis de mesa. Tinha uma quadra lá, a gente foi jogar tênis de mesa. E aí passou o treinador Adriano Vitorino, que até hoje é treinador em Valinhos. E aí ele viu aquele monte de criança e falou, vocês não querem... Você tem o contato do Adriano? Tem, até hoje. Depois você vai mandar a sua entrevista para ele. Vou mandar sim. Se não fosse ele, minha vida... Um abraço para o Adriano, Um abraço para o Adriano. Adriano e o PT, o Peterson. Que legal, Peterson. Eu sou muito grato a eles, porque se não fosse eles passarem ali naquele local, não sei o que seria o rumo da minha vida, né? E aí ele viu aquele monte de criança... Esses caras que inventaram você? Foi. E descobriram que você tinha gente para quê? Não, só chamaram. Só chamaram no primeiro momento. Eles não acharam, acho que eles não acharam que eu tinha algum potencial. Porque eu sempre fui uma criança bem gordinha, bem obesa. E aí ele viu... fazia o quê em Valinhos? O meu pai é pedreiro. Trabalhava no pedreiro. Pedreiro e minha mãe sempre foi doméstica a vida inteira. Perfeito. E aí ele viu aquele monte de criança e chamou todo mundo. Falou, amanhã vai ter um teste de atletismo. Se vocês quiserem ir lá, vamos lá. Tal. E aí ele usou uma estratégia bem legal, né, pra época. Aí falou, vai ter refrigerante lá depois do treino. Refrigerante depois. E eu acho que isso chamou a atenção de todo mundo. Vamos lá. Todos foram. Aí a gente chegou lá na pista de atletismo e aí ele começou a dar orientação pra gente correr e tal. E pra mim foi muito penoso, porque eu era muito obeso. Você era gordinho. E eu não conseguia correr. Ele falou, pessoal, 3 voltas, mas o Gerson, você pode dar uma volta só. Só que eu não aceitava. Eu sempre fui muito de ser desafiado e cumprir. Você falou, eu vou fazer igual aos outros. Eu consegui dar as 3 voltas. Mas eu fiquei dolorido o resto do mês inteiro. Mas foi legal. E isso começou a mudar a minha vida. Porque a minha saúde começou a melhorar, eu comecei a perder gordura ali. E aí eu comecei a gostar do atletismo e foi o esporte que eu fiquei. Você com 13 anos de idade, 11 anos de idade, já pesava quanto? Não lembro. Não lembro, mas com 11 anos acho que eu já pesava uns 50, 60 quilos. Acho que mais ou menos isso. Eu era bem cheinho. Papai não era gordinho, porque trabalha com pedreiro, era fininho, né? Eu comia mesmo. Eu gostava de comer mesmo. Comia muito. Mas isso, eu falo que isso mudou a minha vida. Você foi se encaminhando para onde no esquema de Valinhos? E aí eu comecei a competir e eu comecei a me destacar com resultados nas competições da Federação Paulista de Atletismo.
comecei a ganhar muitas medalhas. E no Ibirapuera tem um clube, um centro de treinamento, dentro do centro do Ibirapuera. Que é da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo ou é da Prefeitura? Que é do Estado. Do Estado de São Paulo. Isso. Tá. Tem a pista de atletismo que fica do lado do ginásio. E todo ano, começo de ano, chama o Projeto Futuro. Lá treinaram Jadel Gregório, Mauro Rimagem, Maíra Machado, vários atletas do judô também treinaram lá. Então, todo começo de ano, eles fazem uma seletiva para selecionar atletas que estão iniciando no esporte para começar no centro. E aí eu fui fazer esse teste, eles gostaram de mim e eu acabei passando, né? E eu teria que morar dentro do centro do Ibirapuera. Tem um alojamento. Lá tem um alojamento? Legal. Tem um alojamento para todos os atletas. É um prédio com 3 andares e, se eu não me engano, acho que tem quase 50, 60 quartos. Aí era dividido 2 atletas por quarto. 2 atletas, quer dizer, tem mais de 100 atletas hospedados lá. Sim, da natação, e você judô. acabou, topou ir para lá? Eu topei. Eu passei no teste e minha mãe não queria deixar eu ir, né? Porque eu sou filho único, tenho um irmão por parte de pai, né? Mas eu era muito novo, 13 anos de idade. E aí minha mãe, ela chorou, meu pai falou, não, vai, deixa o menino ir. Deixa, vamos ver o que vira isso aí. Solta ele. E aí Já eu que não acabei quer indo. ser pedreiro mesmo? Tinha opção, né? E aí meu pai falou que minha mãe chorou por 6 meses seguidos, assim, todo dia chorando. Porque eu era muito parceiro da minha mãe. Tudo que minha mãe ia fazer, eu estava junto com ela. Né? E aí meu pai falou, não, deixa o menino ir e vamos ver o que acontece. Né? E eu nunca mais voltei. Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Aí você foi para o alojamento, aí já com 13, 14 anos. 13 para 14 Muito anos. bem. E aí você continuou estudando, não? Continuei estudando e esse projeto é muito legal porque eles te dão tudo. A escola, eles te dão todo o transporte para ir para a escola, voltar. Então, a nossa preocupação era treinar e ir para a escola. Você completou o 2º grau? Completei o 2º grau. Em lá São inteiro, Paulo. lá, no Ibirapuera. E aí você ficou morando no Ibirapuera até quando? Eu fiquei 2 anos no Ibirapuera. 2 anos. E ali eu comecei a me destacar mais ainda, porque ali já era um treinamento mais avançado, a gente tinha uma pista de atletismo que era de Você começou a se destacar no quê? Eu comecei a me destacar na prova do lançamento de disco. Lançamento de disco? Lançamento de disco. Como eu era mais forte, então eu era pesado para poder ser velocista, para poder correr. Para ser velocista era meio pesadão, mas para lançar disco você tinha musculatura. Eu já tinha muita força, e aí eu comecei a ser encaminhado para a prova do lançamento e arremesso. E aí eu comecei a me destacar, fiquei 2 anos no Ibirapuera treinando com a Fátima Germano, um abraço também para a Fátima. Fátima Germano. Ela me ajudou muito também. E aí eu fui para São Caetano do Sul. E aí lá tinha uma equipe já mais estruturada, que era a BMF Bovespa, a antiga Bolsa de Valores. Antiga da Bolsa de Valores de São Paulo. Que agora é a B3, né? E ele tinha parceria com a Prefeitura, né? Tinha parceria com a Prefeitura de São Caetano. E lá a equipe já era muito estruturada, já tinha patrocínios muito grandes. E aí eu fui treinar com o João Paulo Alves da Cunha, que foi meu treinador até quando eu acabei de competir. Perfeito. Você ficou em São Caetano até onde? Até quando? Eu fiquei em São Caetano até 2008. Você já tinha quantos anos? Ali eu já tinha 17 anos. 17 anos. Eu tinha 17 anos ali. E depois de lá? De lá eu fui para Bragança Paulista. Bragança Paulista? Fazer o que em Bragança? Fazer linguiça? Porque lá tem... a terra da linguiça, né? E aí em Bragança abriu uma equipe que chamava Rede de Atletismo. Rede? Rede de Atletismo. Quem que bancava isso daí? Era o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio que era o Sérgio? Era um médico? Era um professor de educação física? Ele era dono da Rede de Atletismo. Ela era como se fosse a CPFL aqui, só que isso era do Nordeste. Então ele tomava conta de toda essa parte de energia do Nordeste. Ele tinha uma distribuidora de energia. Distribuidora de energia, isso mesmo. Por isso que chamava Rede. Rede de Atletismo. Rede que era o nome da distribuidora de energia dele. E aí ele na infância ele fez atletismo. Sei. E aí ele gostava tanto que ele resolveu montar uma equipe de atletismo. E por que em Bragança? Ele morava lá? Ele era de Bragança. Ele morava em Bragança Paulista. E aí ele montou uma equipe de atletismo e começou a contratar vários atletas para participar. E você foi para lá? Aí me convidaram para ir para lá. E aí eu fui para a Rede de Atletismo. Mas fala uma coisa, você foi para a Rede e ficou quanto tempo?
Eu fiquei um ano lá. Um ano. Eu fiquei um ano. E na sequência? Depois eu voltei para São Caetano. Voltou para São Caetano? Voltei para São Caetano. Aí quando você voltou para São Caetano, você voltou para o mesmo esquema da Ibovespa? Para o mesmo esquema. É. Voltei para o mesmo esquema da Bovespa. E aí eu fiquei até 2013, que foi quando eu parei de competir. Você parou de competir. Aí eu parei de competir. E aí que você foi para a escola? Você foi fazer educação física? Não, aí eu já fazia faculdade desde 2007. Ah, você já fazia faculdade. Eu já fazia faculdade. Mas você fazia faculdade em São Paulo? Eu fazia e em São Paulo. E morava em Bragança? Eu morava em São Caetano do Sul. Sim. E fazia a faculdade na Zona Norte. Na Zona Norte de São Paulo. Que era a Uni Santana. Em Santana? Em Santana. Então era um trajeto muito longo. Não era muito longo. É. Mas depois, quando você veio para Bragança, você já tinha terminado a escola? Não, ainda não. Aí eu tranquei a faculdade, fui para Bragança e quando eu voltei para São Caetano, eu voltou para a escola? Voltei para a faculdade. Aí você formou? Me formei em Educação Física, na Uni Santana. E só um parênteses aqui, hoje no Brasil a gente tem muito esse conceito de que atleta não se dá bem com a escola. Atleta e estudo não combina. Não conseguem caminhar juntos. E eu digo que isso é mentira. Tá? Atletas de alto nível conseguem sim. Dá para saber estudar língua, saber falar inglês, né? Sim, sim. Sempre é bom, né? E querendo ou não, isso ajuda muito a cabeça. Porque a gente está muito focado ali sempre no treino. Eu treinava cerca de 8 horas por dia. Aí vê uma coisa diferente, uma teoria de uma série de coisas é importante, né? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com essa história instigante do nosso Gerson dos Santos, um ex-atleta que faz uma pregação muito legal de que o esporte combina muito bem com a educação. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Mas, Gerson, você, além da faculdade de Educação Física, você também é massoterapeuta, é isso? Eu sou massoterapeuta também. Isso você estudou onde? Eu estudei no Senac. No Senac, em São Paulo? Em São Paulo. E eu tinha terminado a faculdade em 2012, e aí foi um tempo que eu falei, cara, agora eu vou me dedicar um pouquinho mais ao esporte, né? Porque combina o esporte junto com a educação, estudo, só que é muito cansativo, né? Não é fácil, não é fácil. Puxado, claro. E aí eu terminei a faculdade e falei, agora eu quero ter um tempo para só treinar mesmo e descansar. Só que eu não quis parar de estudar. Então eu falei, então eu vou fazer um curso, não queria fazer pós-graduação em sequência, e resolvi fazer um curso de massagem. Eu falei, só para me manter nativa nos estudos. Sim. E aí eu acabei gostando. Porque quando eu era atleta, a gente se lesionava,
a gente ia para fisioterapia, então eu sempre ficava perguntando Por o tratamento. Por que por que está fazendo esse tratamento? Põe essa tala aqui, porque não sei o quê. Eu sempre fui muito curioso, né? O meu fisioterapeuta, Rodrigo Iglesias, Lídia, muito obrigado pelos cuidados que vocês tiveram. E eu sempre perguntava demais. Falava, a gratidão pelos aqueles que estenderam a mão para ele. Sim, sim. A gente nunca faz nada sozinho, né? Tem uma equipe muito grande por trás do atleta, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Perfeito. E eu perguntava demais, falei, por que isso, por que aquilo? Então, quando eu terminei a educação física, eu resolvi fazer um curso de massagem só para me continuar na ativa. E aí, quando eu acabei o curso, surgiu uma vaga dentro da equipe, né? E aí, a Lídia, que era minha fisioterapeuta, ela perguntou, nossa, você trabalharia, você gostaria de trabalhar? Mas aquilo não estava nem na minha cabeça, não se passava na minha cabeça, né? E aí surgiu uma oportunidade, né? E naquele tempo eu já pensava muito... trabalhar na equipe fazendo o quê? Como massagista. Ah, como massagista. Como massagista da equipe, né? E eu já tinha... A vida de atleta não tem carteira assinada, você não tem nada certo, né? Você trabalha com contratos anuais. Você é um PJ. Teoricamente, sim. Você trabalha com contrato, só que quando acaba o contrato, se você não foi bem naquele ano, você é mandado embora e você não tem nada. E eu já tinha muito na minha cabeça que eu queria, até os 30 anos, ter minha família, minha casa e meus filhos, né? E eu não imaginava que isso poderia acontecer. E você foi arrumar uma parceira onde, né? Nesse mundo do atletismo? No atletismo. É? A Fernanda, eu conheci ela em Bragança Paulista. A Fernanda Gonçalves. Fernanda Gonçalves. A Fernanda é da onde? A Fernanda, ela é natural de São Paulo mesmo. Natural de São Paulo. De Você Taboão da conheceu Serra. ela em Bragança? Eu conheci ela em Bragança. Ela morava no prédio da frente do meu. E ela foi contratada também para treinar na equipe da rede. E aí ela era conhecida só de visão, assim, nas competições que a gente se via, assim, mas nada. E aí, quando eu cheguei lá, foi a única pessoa que eu já conhecia, né? Então a gente começou a conversar e aí... a gente estão marchando juntos até hoje. Até hoje. Muito bem. Agora, fala uma coisa. Essa vida de atleta, o tempo que você competiu, do que você participou, do que você foi premiado? Como atleta, eu fui para um campeonato mundial, que eu fui 10º colocado... No arremesso de disco? No lançamento de disco. Onde foi o campeonato mundial? Foi no Marrocos. No Marrocos? Em Marrakech, eu tinha 16 anos. Eu fui 10º colocado, eu sou bicampeão sul-americano, eu tenho um título no Peru e um na Argentina. Tá? Sou pentacampeão brasileiro. Pentacampeão brasileiro? Pentacampeão brasileiro. Nas categorias de base. E você, nas categorias de base? Nas categorias de base, E vários títulos paulistas. E vários títulos paulistas. Que legal. E aí você estava lá como massagista dessa equipe aí. Ficou até quando lá? Aí eu fui contratado em 2013, né? Logo depois dos Jogos de Londres. E aí eles precisavam de uma pessoa para esse ciclo do Rio de Janeiro, que era 2016. E aí eu acabei incrementando a equipe da Confederação Brasileira de Atletismo. E aí eu cuidava dos atletas da seleção olímpica no atletismo. Perfeito. Toda essa parte de recovery, de recuperação pós-treino, pré-treino. E logo na sequência, 2 semanas depois, a equipe paralímpica, o Comitê Paralímpico, também precisava de um profissional da área. E aí eu acabei sendo contratado também pelo Comitê Paralímpico. Então, esse ciclo de 2012 até 2016, eu cuidei dessas 2 áreas, do Comitê Olímpico e do Paralímpico na área da massagem, cuidando do atletismo. Então, eu fiz o ciclo dos Jogos do Rio de Janeiro. E aí, depois do Rio de Janeiro até Tóquio, eu fiquei só com o Comitê Paralímpico. Aí eu cuidava do atletismo. E você participou de que Olimpíada? Você participou de Olimpíadas? Só na área na área técnica, né? Na área técnica. Na área técnica, como massagista. Isso. Eu participei dos Jogos do Rio de Janeiro 2016. Do Rio 2016 Isso, você participou? Já participei. E nos Jogos de Tóquio 2021. Do Tóquio 2021? Foi, praticamente agora, 1 ano e meio atrás? Recentemente, E aí em Tóquio eu cuidei da seleção de natação do Paralímpico. Eu fiquei junto com o pessoal da natação. Um esquema desse de participar de uma Olimpíada, você sabe quantos atletas e essas assessorias todas vão?
É muita gente. É muita gente. É? Como eu falei, eu tive desses dois lados, né? Como atleta, E depois, que eu recebia, como e depois como dar alguém o que dá suporte aos atletas. E por trás dos atletas tem muita gente capacitada para dar esse suporte para o atleta só competir, se recuperar e voltar para ganhar a medalha. É muita gente, é muita gente. Você que já tem uma experiência internacional bacana, né? Você acha que o esporte aqui no Brasil, nós temos agora uma ministra do esporte, que assumiu agora há pouco, né? Sim. E você acha que o esporte no Brasil tem recebido a devida atenção do governo? Eu acho que é um tema meio complicado, porque financeiramente o Brasil ele tem muita condição de ser um dos melhores do mundo. Eu acho que o que falta é uma administração mais voltada para a iniciação. Para a iniciação? Para a iniciação, Porque você falou em iniciação, a gente vê que os grandes clubes do Brasil, como não conseguem segurar os atletas que são aqueles atletas premiados que acabam indo jogar para a Europa, né? Sim. Eles têm uma formação de base muito legal, porque é uma fábrica de atletas. Sim. Então você acha que nesses esportes todos de competição falta também um pouco de base? Falta porque assim... Essa base seria... As prefeituras têm feito muita coisa nesse sentido, né? Sim. É que, na verdade, eu acho que tem que ser uma partilha, tem que ser combinado, né? A gente tem um atleta, o treinador, o profissional, que descobre o atleta, que vai lá na escola, capta esse atleta e começa a ensinar ele todo o conceito de esporte, natação, atletismo, judô. E a gente tem aquele treinador que consegue lapidar esse atleta, que foi no meu caso. O Peterson e o Adriano me descobriram, me deram toda essa base do atletismo, aí eu fui transferido para um outro treinador. Aí Ibirapuera, que começou a lapidar, e o João Paulo, que foi de São Caetano, que acho que finalizou essa lapidação. Fechou a sua formação. Isso. E no futebol a gente vê muito isso. Um treinador que descobriu, o clube que descobriu um atleta, futuramente, se atleta for vendido, negociado, ele vai ter uma participação. Mas fora isso, nos outros esportes não existe isso. Não existe muito isso. Então eu acho que isso acaba dificultando bastante essa crescimento do atleta. Agora, e como é que você vê no Brasil o interesse das empresas? Você falou, a Rede que é uma distribuidora de energia, tem um esquema de esporte aqui em Bragança. Sim. Você sabe de outras empresas? Você falou do Ibovespa, né? Uhum. Tem outras empresas que também investem nisso. Tem algumas empresas. Em Campinas, a gente tem a Unimed, que investe bastante no esporte, mas é bem difícil. É muito difícil, as empresas. Porque a gente tem, voltando assim, né, um exemplo muito grande do futebol. Que se uma empresa patrocina o clube, ela vai ter um retorno muito rápido. De venda de camisas, em termos de publicidade, em termos isso. de merchan, né? Só que fora o futebol, a realidade dos outros esportes é muito mais social do que um retorno de investimento. Tá? Então, eu acho que é questão dos empresários entenderem que esse retorno ele vai vir devagar. Ele vem mais... vai vir muito mais na parte social. Né? Sim. Se você pegar um jovem que vai ter um investimento, vai fazer esse cara crescer... Você tem filhos de que idade? Eu tenho um filho de 8 anos, o Samuel, e o Arthur, de 2 anos e meio. Por exemplo, o Samuel, ele já está fazendo algum esporte. O que você encaminhou o Samuel? Já. Na verdade, ele se encaminhou sozinho. Eu e a Fernanda, a gente tem, somado juntos, a gente tem cerca de 600 medalhas. Foi o que a gente contabilizou da última vez. Não é brincadeira. Ele não viu a gente competir, porque quando ele nasceu a gente já tinha parado, mas ele vê vídeos, ele vê fotos, ele vê as medalhas. E ficou animado. As viagens. Então, e ele já tem naturalmente o sangue de atleta, né? Ele já tem um biotipo legal. E o que ele gosta? O que ele imaginou? O que saiu da cabeça dele? Ele começou atletismo. Ele já compete já aos torneios da Federação Paulista. Ele já está encaminhado já para o atletismo. Porque você mora em Indaiatuba há um ano só, né? Há um ano. Completou um ano agora. Antes de Indaiatuba, você estava morando onde? A gente morava em Taboão da Serra, que é a família da Fernanda, minha esposa. A família da Fernanda é de Taboão. De Taboão da Serra. E lá em Taboão você participou de alguma coisa da cidade ou não? Não, porque eu ainda
ficava muito no Comitê Paralímpico. Ah, no Comitê Paralímpico. Que ficava ali no centro, ali no Jabaquara. Tá. Então, eu sempre estava concentrado ali. Né? E o Samuel, ele começou a competir, a treinar no Morumbi. Perfeito. Estádio no Morumbi. Mas fala uma coisa, como é que entrou em Indaiatuba nessa história? Você falou de Bragança, falou de São Caetano, falou com a esposa, tem família em Taboão, você é nascido em Valinhos. Sim. E o que você veio xeretar aqui em Indaiatuba? Quando a gente parou em 2021, eu me desliguei do Comitê Paralímpico, né? E aí minha esposa, ela sempre quis morar no interior, em Valinhos, começou de Valinhos. Ah, tá. Falou, vamos sair da Grande São Paulo. Sim, porque a gente queria cuidar dos filhos melhor. A gente queria ter uma liberdade melhor para os filhos, uma qualidade de vida. E aí a gente resolveu ir para Valinhos. Certo, que é uma cidade bacana aqui da região. Só que a gente tem amigos que moravam aqui em Indaiatuba, que é o Vinícius e a Lília, que eles também competiram na mesma equipe que eu competi. Que era Moradores aqui, então vocês vieram conhecer a cidade. Então a gente veio visitar eles, que fazia muitos anos que a gente não conversava com eles, e a gente veio visitá-los. E aí eles começaram a contar da cidade, falaram muito bem da cidade e a gente gostou. Você ficou embalado com Indaiatuba. Isso, e aí a gente resolveu vir para Indaiatuba para criar os filhos aqui. E veio, conhecia 2 ou 3 e veio para cá? Viemos sem nada, sem trabalho, sem nada. O que você faz hoje, você e a Fernanda? Tá. O Vinícius, ele tem uma assessoria de corrida aqui em Indaiatuba, que é a maior assessoria de corrida da cidade. E como a assessoria dele cresceu demais... O Vinícius Lopes tem uma assessoria de corrida. Ele tem uma assessoria, a Vini Lopes Run. E aí ele precisava de ajuda porque a assessoria estava crescendo demais. Tá? E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Você já conhecia o Vinícius? Já conhecia da equipe, de São Caetano do Sul. Aí, uma conversa com o Vinícius, Indaiatuba de vez. Tudo. De vez. E aí... Ele convidou para trabalhar com ele e aí acho que esse foi o carro-chefe que fez a gente se mudar para Indaiatuba. Quer dizer, a sua vida é o esporte, mas acima do esporte, o esporte tem uma interface muito grande com a qualidade de vida, com a saúde das pessoas, né? Sim, muito. Então, eu sou personal trainer, né? Então, a nossa vida sempre foi o esporte e hoje é trazer qualidade de vida. E você atende como personal aqui em Indaiatuba? Atendo algumas pessoas, dou aula na assessoria de corrida. Você dá aula na assessoria de corrida? Isso, a gente tem uma... Mas você atende como personal trainer onde? Nos condomínios da cidade. Ah, nos condomínios. As pessoas têm interesse, me chamam você presta serviço eu presto serviço nos condomínios. E qual é o contato seu para as pessoas que querem contratar você, alguém de condomínio, um administrador de condomínio, um síndico aí? Tem o meu Instagram. Qual é o seu? Gerson C. Santos. Gerson C. Santos. Com dois S no final. Com Santos. Com 2 S no final. Santos no plural. Isso. Esse é o Instagram para fazer contato com você. Para fazer contato que a gente presta serviço da melhor qualidade. Diga o seu zap também, porque essas pessoas, eventualmente, que se interessarem por um profissional de um bom nível, de uma experiência internacional até, que está morando aqui em Indaiatuba. É o 9? 11 9 8851 8431 8431, que nós vamos legendar na sua entrevista aí para as pessoas que se interessarem em fazer contato com você. Legal, perfeito. Ô Gerson, nós precisamos encerrar o programa, lamentavelmente. Sim. Deixa uma mensagem final, falando desses seus conhecimentos todos, da importância, enfim, o que você achar legal falar, da importância de toda criança já se iniciar no esporte, que isso é qualidade de vida, você mesmo que era gordinho hoje tem um peso equilibrado e tudo mais. Fale o que você achar melhor para os telespectadores da TV Sol. Pode falar. Bom, queria deixar um recado para os pais, né, que eu acho que é a principal mensagem, que incentive seu filho a fazer esporte, porque e o que ele gostar. Né? Isso vai trazer benefícios para ele, mentalmente, fisicamente. Eu me formei na faculdade, sem pagar nada por causa do esporte. Eu recebi uma bolsa de estudos, a minha esposa recebeu uma bolsa de estudos. Hoje o meu filho Samuel, ele tem uma bolsa de estudos, ele faz francês hoje. E eu acho que o esporte, ele modifica muito a vida da pessoa. Tá? Não só a criança, mas o adulto também. A gente pega muitas pessoas com depressão, que têm problemas internos, e o esporte ele acaba transformando muito isso.
te dá mais autonomia. Então, eu acho que incentive muito seu filho a fazer esporte, mas não o esporte que você queira, o esporte que seu filho queira fazer. Acho que esse é o principal ponto. Esse foi o Gerson Carvalho dos Santos. Moleque, estava jogando lá um bilhar, um tênis de mesa, foi convidado, atraído por um Guaraná, para fazer parte de um teste, meio gordinho, achava que o próprio orientador falou, você não vai conseguir fazer o teste, ele, aguerrido, fez o teste, deu as 3 chamadas voltas lá, e o mundo foi se abrindo aos poucos. Acabou de Valinhos, voando para o Ibirapuera, ficou alojado lá, foi para São Caetano, foi para Bragança, teve a oportunidade de estudar na Anhembi Morumbi a massoterapia, fazer na Uni Santana a Faculdade de Educação Física e se tornou